As freiras engravidam uma a uma, a verdade choca a todos. Olá, pessoal! Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem à história do Mosteiro de São Bento. Ele fica escondido em uma região montanhosa remota dos Estados Unidos e é conhecido há muito tempo por sua disciplina rígida e devoção inabalável. As freiras que vivem lá dedicaram suas vidas inteiras à oração, seguindo os mandamentos de Deus, sem contato com o mundo exterior, exceto para obras de caridade permitidas. Tudo corria de forma tranquila e sagrada, até que, em uma manhã, tudo mudou. O sino da capela tocou, anunciando o início da oração matinal. As freiras, vestidas com seus hábitos pretos simples, entraram silenciosamente e tomaram seus lugares nos bancos de madeira, com os olhos voltados para o chão em oração. Madre Superiora Mary estava diante do altar, seu olhar severo, mas cheio de amor. Porém, assim que ela começou a recitar as orações, um som agudo cortou o silêncio. Irmã Lucy, de apenas 22 anos, desmaiou de repente. O mosteiro inteiro ficou em choque. Irmã Agnes correu para ajudá-la. Desesperada, Lucy estava pálida, respirava com dificuldade e segurava o estômago como se estivesse sentindo muita dor. As outras freiras começaram a cochichar, preocupadas, enquanto algumas corriam para chamar ajuda. Madre Superiora Mary rapidamente se adiantou, seu rosto tomado pela preocupação. Levem-na para a enfermaria imediatamente, ordenou. Irmã Ana e Irmã Teresa a ajudaram a se levantar e a levaram rapidamente, enquanto o restante das freiras continuava sussurrando, inquietas. Algo estava muito errado, todas sentiam isso, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Meia hora depois, Dr. Raymond, o médico chamado pelo mosteiro, saiu da enfermaria. Na enfermaria, o Dr. Raymond, um médico de meia-idade com anos de experiência atendendo igrejas e mosteiros, parecia abalado. Seu rosto estava pálido, como se nem ele acreditasse no que estava prestes a dizer. Madre Superiora Mary o observava com expectativa quando ele finalmente hesitou. Abaixou a voz e disse: Lucy apresenta sinais de gravidez. Mary congelou. Isso é impossível, disse devagar, seus olhos ficando frios. Ninguém neste mosteiro poderia ter cometido tal pecado. Eu também pensei assim, Raymond suspirou, enxugando o suor da testa. Mas os sinais são inegáveis. Sua barriga está levemente inchada e ela apresenta sintomas típicos de gravidez. O ar na sala pareceu congelar. Precisamos examinar todas as freiras, ele continuou. Madre Superiora Mary ficou em silêncio por um longo tempo antes de, finalmente, concordar. A notícia sobre Lucy se espalhou como fogo, e conforme as outras freiras eram examinadas, as descobertas foram ainda mais chocantes. Não era apenas Lucy. Pelo menos outras 5 freiras apresentavam os mesmos sinais. Madre Superiora Mary sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Essas jovens freiras, puras, que haviam dedicado suas vidas a servir a Deus, como poderiam estar grávidas? Nenhum homem jamais havia pisado no mosteiro. Isso era impossível. Mas, de alguma forma, aconteceu. Fora do mosteiro, os boatos começaram a se espalhar. Alguns moradores sussurravam sobre acontecimentos estranhos no convento. Histórias começaram a surgir. Uns diziam que o mosteiro era amaldiçoado, enquanto outros, mais maldosos, insinuavam que as freiras haviam cometido pecados graves. O escândalo logo chegou aos ouvidos do bispo Gregory. Gregory era um homem poderoso, com um rosto severo e olhos penetrantes. Ele se orgulhava de defender a pureza da igreja e era conhecido por ser um tradicionalista rígido, que não tolerava escândalos. Ao ouvir as notícias sobre o mosteiro de São Bento, convocou imediatamente uma reunião de emergência. Isso é inaceitável, sua voz ecoou dentro da catedral. Não podemos permitir que um escândalo como esse manche o nome da igreja. Um jovem padre, Padre Alphonse, falou hesitante. Mas, Vossa Excelência, ainda não sabemos toda a história. Talvez haja algo incomum acontecendo aqui. Gregory estreitou os olhos. Não há nada de incomum. Essas freiras quebraram seus votos. Mas e se forem inocentes? Gregory o interrompeu friamente. Isso não existe. Iremos ao mosteiro imediatamente. Se houver culpados, eles receberão a punição que merecem. Horas depois, uma procissão de carruagens chegou ao mosteiro de São Bento. Assim que Gregory e seu clero desceram, o ambiente ficou pesado. As freiras, reunidas no pátio, se levantaram e abaixaram a cabeça, temerosas. Madre Superiora Mary caminhou até eles para recebê-los.
mantendo a postura firme, apesar da inquietação que sentia por dentro. Bem-vindo, Vossa Excelência, disse com um tom controlado. Imagino que tenha vindo para descobrir a verdade. Gregory olhou para as freiras trêmulas e respondeu: a verdade já está clara, Madre Mary. Agora, só falta o julgamento. Em menos de um dia, a notícia do escândalo no mosteiro de São Bento já havia se espalhado por toda a região. Fora dos portões do mosteiro, as pessoas começaram a se reunir. No início, apenas observavam com curiosidade, mas logo os sussurros viraram murmúrios, e os murmúrios se transformaram em raiva. Elas são pecadoras, gritou um homem. Deus vai punir essas mentirosas. Um grupo de senhoras, que antes apoiava o mosteiro com devoção, agora olhava para as freiras com desprezo. Confiamos nelas, e agora desonraram o Senhor. As primeiras pedras foram lançadas contra os portões do mosteiro. Na sacada, Madre Superiora Mary observava a multidão furiosa. Ela sabia que o pior ainda estava por vir. Aquilo era só o começo do pesadelo. Os portões do mosteiro de São Bento continuavam bem fechados, mas do lado de fora, os gritos não paravam. Pequenas pedras eram atiradas repetidamente contra a madeira, produzindo um som incessante e ameaçador. Maldições e acusações ecoavam pelo ar. Dentro do mosteiro, a tensão aumentou ainda mais quando o bispo Gregory deu sua ordem. A partir de agora, todas as freiras suspeitas ficarão isoladas. Ninguém tem permissão para sair do mosteiro até que descobramos a verdade. Sua voz era fria e implacável. Madre Superiora Mary estava diante do bispo, segurando firme a bainha de seu manto escuro. Vossa Excelência, algo não está certo, disse, com a voz calma, mas determinada. Não cometemos pecado algum. Minhas freiras não poderiam ter feito isso. Gregory sorriu com ironia. Impossível. Então me diga, de onde vieram esses sinais de gravidez, Madre Mary? Ela ficou em silêncio, nem mesmo ela conseguia explicar. Com a mente inquieta, começou a reexaminar cada detalhe. Gregory, então, se virou para o doutor. Raymond. Raymond, desta vez ninguém pode ser esquecido. As freiras foram reunidas em um grande salão, onde foram obrigadas a passar por exames médicos sob os olhares atentos de Gregory e um grupo de padres experientes. Algumas tremiam, tentando rezar, mas foram severamente ordenadas a permanecer em silêncio. Por que temos que passar por essa humilhação? Sussurrou irmã Ana, uma freira idosa, à beira das lágrimas. Somos inocentes. Irmã Teresa segurou sua mão, tentando acalmá-la, mas ninguém estava ouvindo. Uma a uma, elas foram levadas para a sala de exames. A freira mais jovem, irmã Helen, que ainda nem tinha 20 anos, estava tão apavorada que desmaiou assim que o médico tocou sua mão. Irmã Beatrice soluçava incontrolavelmente enquanto era interrogada sobre algo que ela própria não entendia. Fale a verdade e será perdoada, insistiu um padre mais velho. Mas eu não fiz nada de errado, chorou Beatrice. Gregory cruzou os braços, observando de longe. Cada apelo das freiras só o convencia ainda mais de que elas estavam escondendo algo. Após horas de exames, veio a revelação chocante: 12 freiras apresentavam sinais de gravidez. Quando a notícia vazou para fora, a raiva da população atingiu seu limite. Do lado de fora dos portões do mosteiro, dezenas de pessoas se reuniram carregando faixas com acusações horríveis. Pecadoras de Deus, fomos enganados, traidoras da fé. Alguns jogaram ovos podres contra os portões, enquanto outros seguravam tochas, ameaçando incendiar o mosteiro. Elas profanaram a igreja. Rugiu um homem: tragam-nas para fora, exigimos justiça. Dentro do mosteiro, as freiras se amontoavam na capela, chorando sem parar. Madre Superiora Mary estava diante da estátua de Cristo. Seu coração pesava. Ela tentou protegê-las. Mas agora, tudo estava fora de controle. O mosteiro já não era mais um lugar seguro. A multidão do lado de fora ficava cada vez mais incontrolável. Gregory tomou uma decisão implacável. Se vocês confessarem, as coisas podem ser mais brandas. Seu olhar frio e penetrante percorreu as freiras. Um pedaço de papel foi colocado diante delas. Assinem isto, confessem que pecaram. Irmã Isabela, uma freira gentil e quieta, começou a chorar. Mas nós não fizemos nada de errado. Gregory suspirou e fez um sinal para outro padre. Quem se recusar a assinar será expulsa permanentemente da igreja. A ameaça atingiu o maior medo das freiras.
Algumas começaram a vacilar. Irmã Agnes, tremendo, pegou a caneta. Suas lágrimas caíram sobre o papel. Não assinem, suplicou Madre Superiora Mary, tentando intervir. Mas era tarde demais. O medo, o desespero e a ameaça de serem banidas da igreja fizeram algumas freiras cederem. Uma por uma, elas assinaram seus nomes. As que ainda resistiam começaram a entrar em pânico. A noite caiu, mas ninguém conseguiu dormir. As freiras foram trancadas em seus quartos, proibidas de sair. Madre Superiora Mary, que liderava o mosteiro há mais de 20 anos, nunca se sentiu tão impotente. No meio da escuridão, ouviu alguém soluçar. Estou com medo. Ela se virou. Era a irmã Helen, a mais jovem entre elas. Ainda tremia pelos acontecimentos do dia. O que vai acontecer com a gente? Madre Mary? Sussurrou, sua voz embargada pelo choro. Madre Superiora não soube responder. Pela primeira vez na vida, sentiu como se tivesse perdido a fé na justiça. Enquanto as freiras afundavam no desespero, Gregory e seus seguidores estavam satisfeitos. Tudo está saindo como planejado, Gregory sorriu. Logo, vamos limpar este mosteiro de mentirosas. Um padre ao lado dele assentiu. O povo está do seu lado, ninguém acredita mais nelas. Gregory tomou um gole de vinho, olhando para os portões. Os portões do mosteiro continuavam bem fechados. Gregory agora tinha controle total, só faltava um último passo. Mas, mesmo na escuridão mais profunda, ainda restava um fio de esperança. Madre Superiora Mary sabia que tinha uma última chance. Silenciosamente, escreveu uma carta, selando-a com cuidado antes de entregá-la à irmã Ana, a única freira ainda autorizada a sair. Leve isso ao Padre John, sussurrou. Irmã Ana tremeu. Acha que ele pode nos ajudar? Mary não tinha certeza, mas precisava tentar. Se não tentasse, o mosteiro de São Bento ficaria marcado para sempre por um pecado que nunca cometeram. Do lado de fora, a multidão crescia a cada minuto. Os gritos e xingamentos não paravam. O portão do mosteiro tremia com força, como se estivesse prestes a ser derrubado. As tochas brilhavam na escuridão, iluminando os rostos furiosos da multidão. Lá dentro, o clima nunca tinha sido tão pesado. As freiras estavam trancadas em seus quartos, proibidas de sair. Madre Superiora Mary havia sido destituída de sua autoridade. Agora, tudo estava nas mãos do bispo Gregory. Na manhã seguinte, uma reunião de emergência foi convocada dentro do mosteiro. Gregory sentou-se no lugar central, cercado por padres seniores de expressão séria. Não podemos permitir que este mosteiro continue envergonhando a igreja, declarou Gregory, em tom grave. Proponho a expulsão de todas as freiras que apresentem sinais de gravidez. O silêncio pesou na sala. Padre Steven hesitou. Mas, e se houve algum erro? Gregory estreitou os olhos, claramente irritado. Um erro? Todas as 12 têm os mesmos sintomas. Que outra prova você precisa? Padre Steven apertou os lábios, sem coragem para responder. Outro padre, Vincent, tomou a palavra. Concordo. Se não agirmos rápido, a reputação da igreja será destruída. Gregory sorriu, satisfeito. Então está decidido, todos os culpados serão expulsos. Quando essa decisão se espalhou, a multidão do lado de fora ficou ainda mais furiosa. Eles acenderam velas e ergueram faixas com mensagens assustadoras. Expulsem todas elas. Este mosteiro não pertence mais a Deus. São fraudes. As batidas nos portões ficaram mais violentas. Lá dentro, as freiras tremiam. Algumas rezavam em sussurros desesperados. Outras choravam baixinho, tomadas pelo medo. Vamos morrer aqui, murmurou irmã Beatriz. Irmã Isabela a abraçou com força. Deus não nos abandonará. Mas, no fundo, nem ela sabia se acreditava nisso. Naquela noite, a tragédia aconteceu. A irmã Helen, a mais jovem entre elas, não aguentava mais a pressão. Não há nada que possamos fazer, sua voz tremia. Eles vão nos matar. Irmã Teresa tentou acalmá-la. Vamos encontrar um jeito. Mas já era tarde demais. Helen se jogou para frente e bateu a cabeça contra a parede de pedra. Seu corpo caiu no chão. Helen, uma freira gritou, correndo para segurá-la. Sangue escorria da testa da jovem. Seus olhos estavam desfocados. Madre Superiora Mary ficou paralisada. Lágrimas rolavam pelo seu rosto.
Meu Deus, não podemos deixar isso continuar. Quando Gregory soube do que aconteceu com Ellen, ele não demonstrou nenhuma reação. Foi a escolha dela, Gregory disse friamente. Padre Alphonse, o mais jovem entre os conselheiros, não conseguiu mais se conter. Você não vê que algo está muito errado? Uma freira tirou a própria vida por causa dessa opressão. Gregory lançou um olhar frio e penetrante. Ela era fraca, e os fracos não têm lugar na igreja. Alphonse cerrou os punhos, mas não ousou responder. As freiras foram trancadas em isolamento. Menos de 1 hora depois, uma nova ordem foi dada. Todas as que mostravam sinais de gravidez foram levadas para um quarto separado, proibidas de falar com qualquer pessoa. A porta foi trancada. A escuridão as envolveu. Eles estão nos tratando como criminosas, sussurrou irmã Agnes. Irmã Ana mordeu o lábio. Mas nós não somos culpadas. Ninguém as ouvia. Mesmo diante de tudo isso, Madre Superiora Mary se recusou a desistir. Ela sabia que havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-las, Padre John, mas como poderia alcançá-lo? Quando a noite caiu, ela chamou irmã Ana. Você ainda pode sair, não pode? Ana sentiu. Então leve esta carta para o Padre John. Não deixe ninguém ver você. Irmã Ana pegou a carta, o medo apertando seu peito. Se fosse pega, todas sofreriam uma punição severa, mas elas não tinham outra escolha. Com o coração acelerado, Ana saiu em silêncio, atravessando o pátio do mosteiro, onde os guardas patrulhavam. Seu corpo tremia. De repente, uma luz brilhou. Um padre se aproximava. Ana se encostou na parede e prendeu a respiração. A figura passou sem notar sua presença. Ela continuou correndo, alcançando o portão lateral. Com cuidado, deslizou pela abertura estreita e desapareceu na escuridão. Precisava encontrar o Padre John. Essa era a última chance de salvar todas elas. O mosteiro de São Bento estava mergulhado na escuridão. Do lado de fora, os gritos raivosos da multidão ainda ecoavam pelas grossas paredes de pedra, misturando-se com o vento uivante. O medo se espalhava por todos os cantos. Mas em uma passagem escondida, irmã Ana corria sem parar. Seu coração batia forte enquanto segurava firme a carta da Madre Superiora Mary. Qualquer erro e ela seria pega, e então, sua última esperança desapareceria para sempre. Escorregando pelo portão lateral, seguiu pelo caminho estreito que levava até a vila mais próxima, onde Padre John costumava visitar, mas assim que passou pelos muros do mosteiro, uma voz soou atrás dela. Onde você está indo? Irmã Ana congelou e se virou devagar. Sob a luz da lua, uma figura surgiu. Era Padre Vincent. Ele fazia parte do conselho da igreja. Não era tão cruel quanto Gregory, mas também não tinha coragem de desafiá-lo abertamente. Ana engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu só precisava de um pouco de ar fresco, disse, com cautela. Vincent estreitou os olhos e se aproximou. Em um momento como esse, sua voz tinha um tom de suspeita. Acho que você está carregando algo. Ana deu um passo para trás, segurando a carta ainda mais forte. Por favor, padre, não me impeça. Vincent suspirou e olhou diretamente para ela. Por um momento, seu olhar não mostrava mais desconfiança, apenas hesitação. Você vai ver Padre John, não vai? Ana ficou imóvel, não conseguia mentir. Um silêncio tenso tomou conta do ar. Então, de repente, Vincent se virou e, com a voz baixa, disse: Vá. Ana ficou paralisada por um segundo, mas não havia tempo para pensar. Irmã Ana abaixou a cabeça em gratidão e, sem perder tempo, correu pela noite. Dentro do mosteiro, Madre Superiora Mary estava completamente isolada. Seu quarto era vigiado dia e noite, e ninguém tinha permissão para vê-la. Gregory queria silenciá-la, porque sabia que ela era a única que ainda resistia a ele. Padre Alphonse, o mais jovem do conselho, encontrou uma maneira de se aproximar dela em segredo. Quando entrou no quarto, falou rapidamente. Madre Superiora, Gregory convenceu quase todo o conselho. Se nada acontecer, a senhora será removida do cargo. Mary assentiu, mas seu olhar continuava firme. Tenha fé na verdade, Padre Alphonse. A justiça ainda não está morta. Padre Alphonse apertou os lábios, como se quisesse dizer algo mais, mas no final saiu em silêncio. No dia seguinte, uma reunião pública foi realizada no mosteiro. Diante de todas as freiras e padres, Gregory denunciou oficialmente Madre Superiora Mary.
em pé sobre uma plataforma elevada. Sua voz cortava como uma lâmina. A liderança fraca da Madre Superiora Mary trouxe o caos para este mosteiro. Mary foi forçada a ficar diante de todos, mas manteve a calma. Eu não acredito que minhas freiras tenham feito algo errado, declarou com firmeza. Gregory soltou uma risada debochada. Então me diga, Madre Mary, por que todas elas mostram sinais de gravidez? Você pode explicar isso? Mary permaneceu em silêncio. Ela não tinha provas, mas sabia que havia algo profundamente errado. Gregory se aproximou e disse, com um tom de desafio: se ainda lhe resta alguma honra, admita seu fracasso e deixe este mosteiro. As freiras choravam em silêncio, mas nenhuma ousava falar. A verdade era dura, Gregory estava muito perto de vencer. Dentro do mosteiro, algumas freiras começaram a ter dúvidas. Irmã Teresa sussurrou para a irmã Beatrice: e se o bispo Gregory estiver certo? Os olhos de Beatrice se arregalaram. O que você está dizendo? Quero dizer, e se alguma freira realmente quebrou seus votos? Talvez. Beatrice segurou a mão de Teresa com força. Ouça-me, não se deixe enganar, isso não é culpa nossa. Mas a dúvida já havia se espalhado. Gregory tinha conseguido o que queria. Ele não precisava que as freiras confessassem, só precisava que elas duvidassem de si mesmas. 3 dias depois, o conselho da igreja tomou sua decisão final. As 12 freiras seriam expulsas do mosteiro e proibidas de entrar em qualquer ordem religiosa novamente. A expulsão será amanhã, anunciou Gregory. Algumas freiras choraram, outras rezaram, mas ninguém podia mudar nada. Madre Superiora Mary fechou os olhos e sussurrou: Senhor, por favor, salve-nos. Mas nenhum milagre aconteceu. A 20 milhas dali, numa pequena vila, Padre John lia a carta de Madre Superiora Mary. Quando chegou à última linha, seu rosto ficou pálido. Meu Deus, ele sussurrou. Irmã Ana tremeu diante dele. O senhor acredita em nós? John levantou a cabeça, seus olhos afiados e cheios de determinação. Eu acredito. Ele se levantou, firme. Precisamos salvá-las antes que seja tarde demais. Naquela noite, enquanto as freiras estavam trancadas em seus quartos e os portões do mosteiro bem fechados, Gregory se deleitava com sua vitória. Mas Padre John já estava a caminho do mosteiro de São Bento. A única questão era, ele chegaria a tempo para impedir a tragédia? O amanhecer no mosteiro de São Bento não trouxe paz. Pelo contrário, trouxe um desastre. Hoje era o dia do julgamento. As 12 freiras foram obrigadas a deixar o mosteiro para sempre. Nunca mais poderiam voltar, nunca mais teriam a proteção da igreja. Agora estavam sozinhas, sem ninguém para defendê-las. O pior de tudo, sua honra havia sido destruída. Os sinos da capela não tocavam para chamar a oração, mas para anunciar sua condenação. No portão do mosteiro, o bispo Gregory observava tudo com as mãos entrelaçadas, como um juiz prestes a dar a sentença. Vocês traíram a Deus, traíram a igreja. Sua voz era fria. Agora pagarão o preço. Madre Superiora Mary foi forçada a assistir. Ela havia feito de tudo para impedir aquilo, mas nada adiantou. Não conseguia acreditar que a própria igreja estava permitindo aquela injustiça. Irmã Beatrice soluçava, apertando seu hábito com força. Não fizemos nada de errado. Por favor, deixe-nos explicar. Gregory ignorou. Vocês tiveram a chance de confessar, mas escolheram o desafio. Ele fez um sinal, e os portões do mosteiro se abriram. Do lado de fora, uma multidão já esperava. Assim que as freiras atravessaram o portão, foram recebidas com gritos furiosos. Traidoras! Corruptas! Deus as amaldiçoou! Sumam daqui! As palavras se transformaram em pedras. Irmã Agnes se jogou na frente da irmã Ellen para protegê-la, mas uma pedra atingiu seu ombro com força, derrubando-a no chão. Madre Superiora Mary correu para a frente, tentando proteger suas freiras. Parem! Elas são inocentes! Mas ninguém ouviu. Um homem jogou água suja nelas. Uma mulher idosa que antes reverenciava o mosteiro cuspiu no chão. Eu costumava acreditar em vocês, mas não passam de fraudes. Irmã Beatrice olhou para trás, para o mosteiro, uma última vez. Elas haviam perdido tudo. No meio do caos, Gregory sorriu. Gregory estava satisfeito. Ele tinha vencido. Removeu todos que estavam em seu caminho, provou seu poder e assumiu o controle total do mosteiro.
O único que ainda ousava desafiá-lo era o padre Alphonse, que ficou paralisado diante da cena. Você não sente vergonha? Sussurrou Alphonse. Gregory olhou para ele e riu com desdém. Vergonha? Acabei de salvar a honra da igreja. Mas, no meio daquele desespero, uma figura apareceu ao longe. O padre John havia chegado. Irmã Ana, que arriscou tudo para entregar a carta a ele, se apertou contra o portão, os olhos cheios de esperança. Mas ele chegaria a tempo de impedir aquela tragédia? John correu em direção à multidão, mas os soldados de Gregory bloquearam seu caminho. Preciso falar com o bispo imediatamente, exigiu. Os soldados não se moveram. John foi impedido de entrar enquanto as freiras inocentes eram expulsas do mosteiro como criminosas. As 12 freiras foram jogadas na rua, sem ninguém para protegê-las. Gregory então ordenou que os portões do mosteiro fossem fechados, como se quisesse apagar a existência delas para sempre. Irmã Helen tremia, os olhos cheios de pânico. Para onde iremos? Madre Superiora Mary segurou sua mão com firmeza, embora também estivesse cheia de incerteza. Eu não sei, mas eu não vou te deixar sozinha. Elas começaram a andar sob os olhares frios e desprezivos dos aldeões. Mesmo bloqueado, John não desistiu. Ele fixou o olhar no portão fechado do mosteiro e depois se virou para os soldados. Isso é um erro. Sua voz era calma, mas carregava autoridade. Ninguém respondeu, mas alguns dos soldados hesitaram. Eles já haviam testemunhado muita injustiça e, no fundo, sua fé em Gregory começava a vacilar. John então se virou, os olhos brilhando com determinação. Ele tinha um plano. Enquanto isso, Madre Superiora Mary e as freiras caminharam por horas, sem dizer uma palavra. Quando a noite caiu, elas chegaram a uma pequena floresta nos arredores da aldeia. Vamos dormir aqui esta noite, disse Mary. Irmã Agnes abraçou Irmã Helen, tentando aquecê-la, ambas tremendo de frio. Irmã Beatrice olhou para o céu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Irmã Beatrice. Elas tinham perdido tudo, mas ainda tinham umas às outras. Enquanto isso, dentro do mosteiro, Gregory estava seguro de que tudo havia terminado. Ele se sentou à mesa, serviu-se de uma taça de vinho e saboreou sua vitória. Mas ele não sabia que em poucos dias, uma verdade horrível viria à tona. Na floresta, um vento frio soprou forte. As 12 freiras, encolhidas sob seus hábitos finos, tentavam se aquecer, mas o frio da noite não era nada comparado à dor e humilhação que carregavam. Irmã Beatrice esfregou os braços, tentando manter o calor. Sua voz tremia. Não podemos viver assim para sempre. Madre Superiora Mary olhou para suas freiras. Os rostos que antes eram cheios de fé agora estavam vazios, confusos e tomados pelo medo. Eu sei, respondeu suavemente. Mas seu olhar continuava firme. Vamos encontrar a verdade. Mesmo sabendo que sem um milagre, talvez nunca tivessem a chance de voltar ao mosteiro. Enquanto isso, numa pequena igreja da vila vizinha, Padre John folheava rapidamente um antigo livro de medicina. Ele virava as páginas com um olhar concentrado. Irmã Ana estava sentada à sua frente, as mãos fechadas com força. Você encontrou alguma coisa? John não respondeu de imediato. Continuou virando as páginas até que, de repente, parou. Seus olhos se arregalaram. Aqui está. Ana se inclinou para mais perto. O que você encontrou? John apontou para uma linha no livro. Todos os sintomas que as freiras apresentaram não significam necessariamente que elas estão grávidas. Os olhos de Ana se arregalaram. Então, o que isso quer dizer? John respirou fundo, baixando a voz. Pode ser o efeito de um hormônio artificial. Ana congelou, sentindo o coração disparar. Você está dizendo que alguém envenenou elas de propósito? John assentiu lentamente. Precisamos testar as amostras de sangue novamente, mas acredito que isso seja uma conspiração. Naquela mesma noite, Padre John encontrou-se secretamente com um médico de confiança, Dr. Emil Grant, um homem honesto e que não estava sob a influência da igreja. Emil revisou os sintomas das freiras com atenção. Depois de um momento de reflexão, ergueu o olhar, sua expressão séria. Você estava certo, padre. Esses sinais não são de uma gravidez natural. John sentiu um arrepio na espinha. Isso pode ser. Emil assentiu devagar. Se testarmos o sangue delas, podemos encontrar evidências. Mas precisarei de uma amostra de sangue de pelo menos uma das freiras.
Na floresta, Madre Superiora Mary escutou atentamente enquanto irmã Ana contava as palavras de Padre John. Seu olhar se estreitou, sentindo o peso da verdade. Se realmente tinham sido envenenadas, quem teria feito isso? E por quê? Mas, por agora, o mais importante era provar a verdade. Eu irei, Mary disse firmemente. Irmã Agnes engasgou. Madre, mas e se te capturarem? Mary respirou fundo. Se eu não for, nunca poderemos provar nossa inocência. Padre John então organizou uma maneira de levar Mary até a vila, sob a proteção das poucas pessoas que ainda acreditavam nela. No mosteiro, envolveram Mary em uma capa grossa para esconder seu hábito. Antes de partir, ela segurou as mãos de suas freiras com firmeza. Rezem por mim. Irmã Beatrice soluçou, abraçando-a. Que Deus a proteja. Mary assentiu, então se virou e desapareceu na escuridão. No mosteiro, Gregory começava a suspeitar que alguém estava trabalhando contra ele em segredo. Parece que ainda há quem não tenha se submetido. Seus olhos se fixaram no padre Alphonse, o único que ainda ousava desafiá-lo. Você tem algo a me dizer? Alphonse permaneceu em silêncio, mas por dentro, sentia um fogo crescendo. Quando Mary chegou à casa do Dr. Emil, seu coração batia acelerado. O médico olhou para ela com seriedade e gesticulou para que entrasse. Preciso tirar uma amostra de sangue. Mary assentiu e estendeu o braço. Quando a agulha perfurou sua pele, ela fechou os olhos e rezou. Sabia que, se fossem descobertos, não teriam uma segunda chance. No mosteiro, Gregory começou a sentir um desconforto repentino. Encontrem Mary, agora. Seus soldados se espalharam, procurando por ela em todos os lugares, mas, quando chegaram à floresta, ela já havia partido. 3 dias depois, os resultados dos exames de sangue chegaram. Padre John segurou o papel com as mãos trêmulas. Doutor, Emil respirou fundo e disse, com uma voz grave. Nenhuma delas está grávida. A boca da irmã Ana se abriu em choque. Então, o que causou esses sintomas? Doutor, Emil respondeu com seriedade. Foi um hormônio introduzido nos corpos delas através da comida ou da água. O sangue de Padre John gelou. Isso foi feito de propósito. E ele sabia exatamente quem estava por trás disso. Enquanto lia os resultados, um pensamento aterrorizante passou por sua mente. Ele olhou para a irmã Ana e abaixou a voz. Gregory manipulou tudo para tomar o controle do mosteiro. Ana prendeu a respiração. Ele fez tudo isso só para derrubar a Madre Superiora? John assentiu, seus olhos ardendo de raiva. Agora que temos provas, precisamos revelar a verdade antes que seja tarde demais. Mas, antes que pudessem agir, um aldeão entrou correndo. Eles estão caçando você. John se levantou num salto. Do lado de fora, os cavaleiros de Gregory tinham chegado e cercavam a vila. O tempo estava se esgotando. Pela janela do quarto onde John estava escondido, as tochas bruxuleantes iluminavam as armaduras dos soldados. A noite escura refletia o brilho das lâminas. Irmã Ana tremeu, segurando a ponta de sua corda. Eles chegaram rápido demais. John olhou para os exames de sangue sobre a mesa, sentindo a urgência crescer em seu peito. Temos que sair agora. Se formos capturados, a verdade será enterrada para sempre. Notícias. Madre Mary reconheceu a voz imediatamente. Padre John. As freiras saíram de seus esconderijos, seus olhos cheios de esperança e medo ao mesmo tempo. John e irmã Ana emergiram da escuridão, ofegantes da fuga apressada. Conseguimos escapar, disse John, segurando a bolsa de couro com os documentos. E temos provas. Mary olhou para ele, surpresa. Provas? John assentiu firmemente. Gregory nos enganou. As freiras nunca estiveram grávidas. Elas foram envenenadas. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Irmã Beatrice levou a mão à boca, chocada. Então fomos expulsas por uma mentira? Sim, e agora temos que expor a verdade antes que seja tarde demais. Mas antes que pudessem pensar no que fazer, outro som cortou a noite e passos pesados se aproximando rapidamente. Eles nos seguiram, sussurrou irmã Ellen. Madre Mary respirou fundo, sabendo que não podiam mais correr para sempre. Era hora de lutar pela verdade. Assentiu. Concordo, mas devemos agir com cuidado. Gregory tem muitos aliados. As freiras se entreolharam, ainda hesitantes.
Irmã Beatrice abraçou o próprio hábito, tentando conter o medo. E se ninguém acreditar em nós? Madre Mary respirou fundo. Então faremos com que acreditem. O vento frio soprou pela floresta, mas dessa vez não trouxe apenas medo, trouxe determinação. Elas tinham a verdade. Agora, precisavam encontrar uma maneira de revelá-la antes que fosse tarde demais. Declarou, sua voz firme. A multidão começou a murmurar, e os padres seniores se entreolharam com expressões sérias. Gregory forçou um sorriso frio, mas a tensão em seus olhos era evidente. Isso não prova nada, ele disse, tentando manter o controle. Madre Mary deu mais um passo à frente. Prova que você mentiu, prova que manipulou a todos para nos expulsar e tomar o poder. Padre Alphonse respirou fundo e olhou para os outros clérigos. Se o bispo não tem nada a esconder, ele permitirá que a igreja conduza uma investigação. Gregory ficou em silêncio. A multidão esperava por sua resposta, mas naquele momento, ele percebeu que não tinha mais saída. A verdade, enfim, começava a se revelar. Desconfiança. Bispo Gregory, o senhor pode negar essas provas? Gregory manteve o rosto impassível, mas todos podiam ver que ele estava encurralado. Isso é uma armadilha, ele insistiu, sua voz ficando mais tensa. Uma mentira para me desonrar. Padre Alphonse olhou ao redor e então declarou: se não há nada a esconder, devemos permitir que o conselho da igreja investigue. A multidão murmurava. Os olhares que antes eram de ódio contra as freiras agora se voltavam para Gregory. Ele percebeu que sua influência estava desmoronando. Madre Mary permaneceu firme. A verdade finalmente veio à tona. E naquele momento, Gregory soube que seu reinado de manipulação estava chegando ao fim. Desconforto. Padre Steven engoliu seco e deu um passo à frente. Bispo Gregory, isso é verdade? Gregory olhou ao redor, vendo a dúvida nos rostos dos padres e do povo. Ele estava encurralado. Isso é uma conspiração contra mim, ele gritou, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade. Padre John respirou fundo. A verdade foi exposta, não há mais como negar. A multidão murmurava, a indignação crescendo. Madre Mary manteve-se firme. Você nos acusou injustamente, destruiu nosso lar e tentou esconder seus crimes, mas a justiça sempre encontra um caminho. Padre Alphonse ergueu o caderno. Isso deve ser levado ao conselho da igreja. Gregory, você não pode mais se esconder. E naquele instante, Gregory soube que tudo estava perdido. Reconstruída. Madre Mary olhou para suas irmãs, vendo a determinação em seus olhos. Não podemos deixar que o mal defina nossa história, ela disse com firmeza. O mosteiro de São Bento voltará a ser um lugar de fé e esperança. Padre John assentiu. A verdade prevaleceu, mas nosso trabalho ainda não acabou. Os aldeões, antes enganados, agora ofereciam ajuda. Tijolos foram empilhados, paredes foram reparadas, aos poucos, o mosteiro começou a recuperar sua antiga glória. Sem mais medo, sem mais mentiras. A justiça havia sido feita. E a fé, mais forte do que nunca, iluminaria aquele lugar novamente. Injustiça. Agora, tudo tinha acabado. Mary respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a esperança de um novo começo. O mosteiro de São Bento é nosso lar, ela disse, sua voz firme, e vamos reconstruí-lo juntos. As freiras assentiram, algumas com lágrimas nos olhos, mas todas com um brilho de determinação. Os aldeões, antes enganados, agora se aproximavam com humildade. Podemos ajudar? Um homem perguntou hesitante. Mary sorriu. Sempre há espaço para aqueles que querem fazer o bem. E assim, o mosteiro, antes marcado pela corrupção e pelo medo, começou a renascer, sustentado pela fé, pela verdade e pela força de mulheres que nunca desistiram. Para aqueles que haviam sido injustiçados. O mosteiro, antes mergulhado no medo e na opressão, agora era um lugar de esperança e renovação. A Madre Superiora Mary olhou ao redor, vendo as freiras reunidas, algumas chorando, outras sorrindo, todas unidas por um sentimento de alívio e gratidão. Estamos em casa, ela disse suavemente. A irmã Beatrice assentiu, enxugando as lágrimas. E nunca mais deixaremos que alguém nos tire isso. Padre John olhou para as portas abertas do mosteiro, vendo os aldeões se aproximarem com humildade. A fé foi restaurada, ele murmurou. E assim,
o mosteiro de São Bento começou um novo capítulo, não mais marcado pela injustiça, mas pela verdade, pelo perdão e pela força daqueles que nunca desistiram de lutar pelo que era certo. Repetiriam. No pátio do mosteiro, as pessoas se reuniram em silêncio respeitoso, trazendo flores e velas, símbolos de arrependimento e renovação. Um homem se aproximou de Maria, abaixando a cabeça. Se não fosse por você, a verdade nunca teria vindo à tona. Você foi a luz que nos guiou. Maria sorriu, mas sabia que essa vitória não era apenas dela, ela pertencia a todos que haviam lutado pela justiça. Com o tempo, o mosteiro de São Bento passou por uma transformação completa. Novas regras foram estabelecidas para impedir abusos, e líderes justos foram nomeados para supervisioná-lo. As freiras exiladas voltaram com honra, recebidas com respeito e carinho. Acima de tudo, o mosteiro não era mais um lugar de medo, mas um símbolo de fé e justiça. Maria olhou para o céu e sussurrou uma última prece. Estamos em casa. 3 meses após o julgamento, o mosteiro de São Bento havia renascido. O local, antes marcado pela dor e pela opressão, agora brilhava como um farol de verdade e resiliência. As freiras retomaram suas vidas, mas nenhuma delas esqueceria o que viveram. Naquele dia especial, uma grande missa foi celebrada. Centenas de pessoas vieram de todas as partes para testemunhar a restauração do mosteiro, agradecer pela justiça alcançada e prometer que os erros do passado nunca mais se repetiriam. Regras injustas ou perseguições. A Madre Superiora Mary estava diante do altar, vestida com seu hábito mais solene. Suas mãos tremiam levemente enquanto olhava para a multidão reunida, padres, moradores e as freiras que haviam sido injustamente exiladas. Todos estavam juntos, em unidade. O padre John deu um passo à frente e sua voz ecoou pela igreja. Hoje, estamos aqui para agradecer a Deus por nos guiar de volta à verdade. Um coro de amém ressoou entre os presentes. John então olhou para a Madre Superiora, seus olhos cheios de respeito. Se não fosse por sua coragem, nenhum de nós estaria aqui hoje. A igreja irrompeu em aplausos, mas Mary apenas sorriu humildemente. Foi nossa fé que trouxe a verdade à luz. Ela virou-se para suas freiras, mulheres que antes foram tratadas como párias, mas agora estavam de pé, de cabeça erguida. Desde a queda de Gregory, grandes mudanças foram feitas. A igreja implementou reformas para garantir que ninguém mais pudesse abusar do poder como ele fez. Um novo conselho de supervisão foi criado, e padres justos como John, Alons e Vincent foram designados para proteger o mosteiro. As freiras também ganharam mais autonomia, livres de regras injustas ou perseguições. O mosteiro de São Bento, que já foi um lugar de medo, agora brilhava como um símbolo de justiça e fé renovada. Paz. O controle opressor havia acabado, e o mais importante, a honra do mosteiro foi totalmente restaurada. Nem todos tiveram coragem de encarar os erros do passado, mas naquele dia, alguns tiveram. Uma mulher que, no passado, havia atirado pedras nas freiras deu um passo à frente. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas. Com a voz trêmula, ela se ajoelhou. Por favor, nos perdoe. A irmã Beatriz a olhou, lembrando daquele dia terrível, quando ela e suas irmãs foram expulsas como criminosas. Ela mordeu o lábio, sentindo o peso da lembrança, mas então olhou para a Madre Superiora, esperando sua resposta. Mary deu um passo à frente e colocou a mão no ombro da mulher. Deus nos ensina a perdoar. Aprenda com seus erros e nunca mais deixe o mal guiar seu coração. A mulher caiu em lágrimas, e muitas outras pessoas na multidão abaixaram a cabeça, tomadas pelo remorso. A história da resiliência das freiras se espalhou muito além do mosteiro de São Bento. Ela ecoou por toda a América, inspirando pessoas de longe a virem ao mosteiro em busca da verdade, coragem e compreensão. O mosteiro de São Bento não era mais apenas um refúgio para freiras. Ele havia se tornado um farol de luz, um santuário onde qualquer pessoa podia encontrar esperança, orar e buscar paz. A justiça foi feita. Com o apoio da igreja, as freiras exiladas não foram apenas bem-vindas de volta, mas também receberam uma compensação pelo sofrimento que passaram. Elas foram publicamente reconhecidas como inocentes e puderam continuar servindo a Deus sem medo ou opressão. As mais frágeis, como a irmã Ellen, receberam cuidados médicos e apoio psicológico depois de suportarem meses de trauma. A Madre Superiora Mary dedicou uma parte do mosteiro para acolher mulheres oprimidas,
oferecendo um refúgio seguro. Um lugar que quase foi destruído agora se tornava um símbolo de força e esperança. O mosteiro de São Bento havia renascido, mais forte do que nunca. Ninguém mais falava abertamente sobre Gregory, mas seu nome ainda era sussurrado por alguns. Em um mosteiro remoto, escondido nas montanhas, Gregory vivia isolado, sem poder e sem honra. Ele não era mais um bispo. Não havia mais bajuladores ao seu redor, ninguém para admirá-lo. Todos os dias, ele se sentava sozinho, assombrado pelas memórias de seu passado glorioso, um passado que agora parecia um pesadelo do qual ele jamais poderia escapar. Ele havia perdido tudo, e ninguém mais se importava. Enquanto o sol se punha sobre o mosteiro de São Bento, sua luz dourada iluminava as antigas paredes de pedra. As freiras se reuniam para rezar, não com tristeza ou medo, mas com gratidão. A Madre Superiora Mary olhou para o céu, sentindo seu coração leve como nunca antes. Superamos tudo. O Padre John deu um passo ao lado de Mary e assentiu. O mosteiro de São Bento será para sempre um símbolo de justiça. Eles se olharam, sabendo que essa luta tinha sido muito mais do que proteger um mosteiro. Era uma batalha pela verdade, pela fé, pela retidão. O céu escureceu, mas dessa vez não era a escuridão do medo, era apenas a noite chegando, trazendo paz após uma batalha justa. O mosteiro de São Bento havia renascido, e a justiça prevaleceu. A história do mosteiro prova que a verdade e a justiça sempre triunfam, não importa os desafios ou as injustiças. Ela nos ensina que a fé, a coragem e a união podem ajudar a superar até as forças mais opressivas. Ao mesmo tempo, serve como um alerta sobre os perigos do poder corrompido, mostrando que aqueles que praticam o mal nunca escapam das consequências. Acima de tudo, nos lembra do poder do perdão, que permite à sociedade seguir em frente na luz da verdade. Se você gostou dessa história, curta e se inscreva no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes quase todos os dias. Muito obrigado e até breve!